Hoje eu quero compartilhar sobre a minha experiência com a psicoterapia. Quando eu comecei a psicoterapia, eu senti um pouco de resistência no começo, o famoso medo do desconhecido, né? Do que tem dentro de mim, o que eu preciso olhar, né? E no começo eu achava que eu tinha que levar um relatório em cada sessão e para falar, né, o que eu passei, o que aconteceu. Depois eu fui descobrindo que na realidade eu não precisava de um relatório e sim estar presente, né? Ter essa escuta atenta, essa observação interna com os meus sentimentos, com os meus comportamentos, com tudo aquilo que eu achava interessante estar olhando naquele momento. Então eu percebi que nas primeiras sessões, nos primeiros meses, foi muito essa observação interna, né? Entrar nesse lugar de espectadora, né? E observar a minha realidade, o meu território pessoal, digamos assim, né? Olhar o que estava inconsciente, ou traumas, ou bloqueios que eu queria aprofundar, né? Então eu sinto que no começo era muito como se fosse um jardim interior. Só que esse jardim, ele tinha plantas, flores lindas, maravilhosas, mas tinham outras flores e outras plantas que estavam morrendo por causa de ervas daninhas, digamos assim. Então, o que eu precisava primeiro era um pouco aparar, né, aquele jardim para que eu começasse a olhar e observar com atenção tudo aquilo que existia dentro do meu jardim. E foi muito interessante. No começo, eu entender que aquilo que eu achava que era, na realidade não era, né? A tal da autossabotagem, as projeções, os julgamentos que nós temos e que é natural e normal, todo mundo tem isso, né? É da natureza humana. Esses processos inconscientes faz parte, né? Para que a gente vá entendendo que a gente precisa trabalhar. Esse inconsciente vem, essa sombra aparece para que a gente integre ela, né? Então eu senti que nesse momento foi muito importante eu observar primeiro o que tinha dentro desse território, reconhecer o que existia dentro desse território, para depois eu começar a cortar, a parar, a podar o que era necessário para o meu próprio desenvolvimento, para que essa planta, né, para que esse jardim de mim mesma fosse cada vez mais criativo, equilibrado, saudável. Então eu fui olhando muito para isso e depois de um certo tempo eu percebi que eu precisava de uma digestão, né? Então, eu resolvi o que eu queria resolver naquele momento e eu precisava dessa digestão, dessa própria autoanálise, né? Eu acho que é muito importante isso dentro da psicoterapia. A psicoterapia não termina quando encerra a sessão. Ela inicia na realidade, né? Todas as informações, tudo que foi aberto no momento da sessão é muito importante para que você, ao longo do seu caminho, vá observando isso com acolhimento, com respeito, entendendo que você pode modificar, transformar, ressignificar. Então eu fui percebendo isso, que ao longo de cada sessão eu fui percebendo essa autonomia, a responsabilidade pessoal de olhar para tudo isso, olhar, como eu falei, com amor, com acolhimento e começar a transformar.